No episódio 7 de X-Men 97 temos a Vampira coringando, participações especiais e afinal de contas quem é esse novo vilão. Isso e muito mais na análise do episódio 7 de X-Men. A abertura dessa vez não tem nada de diferente, são cenas que já apareceram em outros episódios. E a cena do Gambit com a Vampira retornou para esse episódio. E falando no Gambit, o episódio começa com o funeral dele. E esses aqui que compareceram no enterro do Gambit são velhos conhecidos da série animada de X-Men. Eles aparecem no episódio 6 da segunda temporada. Esse loiro da direita é o irmão adotivo do Gambit. O nome dele nos quadrinhos é Henry LeBeau, mas na adaptação de X-Men, a série animada, ficou como Bob. E ele foi quem fez com que o Gambit fosse para a Guilda dos Ladrões. A mulher é a Belladonna, ela foi líder da Guilda dos Assassinos. E o Gambit, quando era bem jovem ainda, ele quase se casou com ela. E o cara à esquerda é o Pierre, que também faz parte da Guilda dos Ladrões. E se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre esses personagens e a relação deles com o Gambit, eu recomendo que você assista o episódio 6 da segunda temporada lá da série animada de X-Men de 92. E essa moça aqui eu sinceramente não sei quem é, então se você souber me diz aqui nos comentários. É prestada uma última homenagem ao Gambit. A Jubileu chora bastante e ela ao mesmo tempo parece um pouco revoltada porque a Vampira sequer está ali na cerimônia para se despedir do Gambit que a amava tanto. O Wolverine, ao mesmo tempo que conforta a Jubileu, ele entende que a Vampira tem que resolver o luto dela sozinha. E o Noturno alerta que a Vampira não está lidando somente com o luto. E em razão de tudo que aconteceu em Genosha e o que a Vampira presenciou, a Jubileu tem razão em estar preocupada com a Vampira. Em seguida temos essa cena. Esse é o começo da Vampira coringando. Ela invade uma instalação secreta dos Estados Unidos. Temos uma bela cena dela enfrentando os tanques, os soldados, e talvez a maior demonstração de poder da Vampira até agora. Aqueles que estão dentro da base acham que estão seguros porque aquele local foi construído para segurar o Hulk. Vampira é subestimada, e na força do ódio ela consegue invadir aquela instalação que seria até mesmo a prova de Hulk. Em um tom ameaçador, a Vampira quer saber onde está o Henry Garrick e o Bolivar Trask. O militar menciona que ele pensou que os X-Men fossem os heróis. E a Vampira, do jeito dela, diz que eles mataram os heróis. E pelo visto até mesmo a heroína que havia nela. Na cena seguinte, o presidente diz que a ONU não pode mais ajudar na busca por sobreviventes em Genosha. A Val Cooper também está desaparecida. Há uma tensão em relação a uma possível grande guerra entre humanos e mutantes. E o presidente revela por que ele não vai mais ajudar os mutantes. Ele tem receio de que os humanos se voltem contra ele. Ciclope fica inconformado com a atitude do presidente. E o presidente se defende dizendo que está fazendo política para evitar que o outro que seja menos favorável aos mutantes ocupe a cadeira dele. Logo após o Ciclope encerrar a comunicação com o presidente, a Jean aparece e o Ciclope avisa que eles estão sozinhos. O Ciclope se responsabiliza um pouco por ter ficado acomodado e ter acontecido tudo aquilo. Jean fala que não havia como eles preverem isso. E Ciclope relembra que o Magneto previa. E a Madeleine também. A Jean demonstra empatia falando que ela sabe o que a Madeleine significava para o Scott e o filho dele. E apesar de ser estranho para Jean, na ausência da tempestade, ela diz que a ideia de ter a Madeleine como uma irmã era reconfortante. Como um bom líder, o Ciclope entende que eles precisam ser fortes agora, para poder ajudar os mutantes em Genosha. E é isso que eles vão fazer. Eles chegam em Genosha e ficam assustados com tamanha destruição. Fera observa algo bom das pessoas ajudando como voluntárias. E parece que aqui ele fez uma menção ao Capitão América. Ciclope e Jean partem para a cidadela para limpá-la, enquanto os demais X-Men devem ajudar a todos ali, demonstrando que eles vieram para ficar. O Fera encontra a enfermeira Amélia e elogia o trabalho dela. E essa personagem já apareceu na série animada lá de 1992. Nas HQs antes do Xavier fundar a escola para mutantes, a Amélia foi namorada dele. Voltando ao episódio, a Amélia conta tudo o que aconteceu ali e como foi difícil lidar com aquela situação. A jornalista que fez a matéria sobre os X-Men chega também para cobrir essa situação de Genosha. Fera é receptivo com ela. Vampira continua em sua jornada de vingança. Temos essa moto que é familiar para muitos. E logo o cartão de visita desse Vingador. Nada mais, nada menos que o Capitão América dando o sermão na Vampira. Ela não liga e quer saber o que o Capitão América está fazendo ali. Ele conta que veio ali fazer o mesmo que a Vampira, já que o Bolivar é o principal suspeito do ataque a Genosha. E agora começam as revelações bombásticas. O Steve revela que o Henry Garrick foi tirado dali para uma divisão secreta da ONU. Vampira continua com sangue nos olhos, supondo que o Capitão América foi informado de tudo, mas ele diz que não. A tal organização tem a sigla OTZ, que já é mais uma pista
cientista, eu já te adianto que OTZ quer dizer Operação Tolerância Zero. O Capitão América conseguiu hackear os servidores e ele sabe onde está o Gyrick. E ele espera a autorização para poder ir com a equipe dele para pegar o Gyrick no México. O que me fez pensar que talvez os outros Vingadores também apareçam em X-Men 97. Vampira acha melhor não esperar a autorização. E acontece esse desentendimento entre eles, que o Capitão América tem que seguir as regras. Vampira demonstra sua indignação não devolvendo o escudo para o Capitão. Roberto e Jubileu ficam preocupados com uma possível guerra, e a Jubileu dá uma certa pressionada para que o Roberto finalmente conte para a família dele que ele também é um mutante. E ele não gosta dessa pressão, tomando como exemplo o que aconteceu em Genosha, que quando eles não se escondem é isso que acontece. Jubileu acredita que não seria bom que os pais dele descobrissem através do noticiário. Roberto então decide contar para os pais e convida ela para ir junto. Vemos uma mutante homenageando a Calisto e também o Sanguessuga, dando a entender que ambos morreram. Em conversa com a jornalista, o Fera chega à conclusão de que talvez a visão do Xavier para o futuro fosse um pouco inocente. Ele parece pensar um pouco mais parecido com o Magneto agora. Vampira chega no México, no local onde está escondido o Gyrick, e ela fica indignada porque o local não parece uma prisão e sim uma colônia de férias. Ela derrota os guardas e chega até o Gyrick querendo saber o que é a OTZ. Ele diz que não sabe onde é que está o Trask e ainda esculacha a Vampira não dizendo o que é a OTZ. Vampira então bota a pressão para cima do Gyrick. Inclusive ela tira as luvas e toca no Gyrick para absorver tudo que ele sabe. Mas algo estranho acontece, ela chega a ver o Nimrod e mais alguém. A cena corta e passamos a acompanhar o Scott com a Jean. Ciclope pede desculpas e eles falam um pouco sobre o relacionamento deles por um momento. De repente a Jean sente uma telepata por perto. Ciclope tem a esperança de encontrar a Madeleine. E logo eles descobrem que na verdade é a Emma Frost. Ela transmutou o corpo para diamante e conseguiu sobreviver. Ciclope chora por perder a esperança de encontrar Madeleine. Trask entra em contato com os X-Men. Ele conta sobre o Senhor Sinistro e também dá uma de inocente de que não sabia o que aconteceria em Genosha. E é claro que o Ciclope fica desconfiado. Trask diz para eles irem até a Legião da Paz da ONU em Madripoor, para que eles possam ver o rosto aterrorizante do futuro dos mutantes. Ciclope decide ir até o local junto com os X-Men. A cena seguinte é com Roberto e Jubileu, e sem rodeios ele já diz para a mãe dele que ele é um mutante. E ela não fica surpresa e diz que é um alívio. Tanto ela quanto o pai do Roberto já sabiam, só estavam esperando ele mesmo revelar o segredo. Por causa dos acionistas, os pais do Roberto querem manter o segredo sobre a mutação dele. A mãe dele pretende inclusive impor regras sobre as amizades do filho. Na próxima cena a gente vê que o Noturno encontrou a Vampira. Eles conversam um pouco e a Vampira conta que ela não consegue aceitar a morte do Gambit, que o Noturno não tem muita sorte, afinal de contas ele acabou sendo o irmão adotivo da garota que ficou maluca porque perdeu o carinha que gosta. Noturno completa dizendo que foi depois de perder 2. Ele segue tentando confortá-la, afinal ela não fez o Gambit e o Magneto serem mortos, ela os ajudou a viver. Vampira então chora, e o Noturno acolhe ela em seus braços. Jean também chega para dar suporte, com ela também os outros X-Men, e com a família toda reunida, a Vampira parece um pouco melhor. A cena seguinte mostra que o Henry Gyrick ainda está se recuperando depois do que aconteceu com a Vampira, e esse homem entra no quarto dele. Gyrick parece conhecer o cara e o elogia, e o homem responde que o Gyrick quase estragou a surpresa. E em seguida passa a sufocá-lo, ceifando a vida de Gyrick. Enquanto isso, os X-Men chegam no local onde o Trask falou para eles irem. Todos do prédio estão desacordados por conta do gás do sono. Seguindo as dicas que o Trask tinha dado antes deles irem para ali, o Morpho encontra uma passagem secreta, que os leva para um tipo de laboratório onde tem diversos protótipos, mostrando que o governo seguiu com os planos de subjugar os mutantes. Vampira constata que um dos guardas está usando o uniforme igual dos caras que guardavam o Gyrick, com a sigla OTZ no uniforme. Wolverine diz não se lembrar o que significa OTZ. Morpho encontra o Trask, se referindo a ele como Oppenheimer. Trask diz que ele criou os sentinelas para proteger os humanos normais e agora ele se tornou a morte. Wolverine não demonstra boa vontade em salvar o Trask. Vampira tenta descobrir o que é OTZ, e o Trask revela que é um grupo que surgiu das cinzas do seu velho programa de sentinelas. E o Senhor Sinistro está fazendo uma sentinela ainda pior do que aquela de Genosha. O Fera estranha que o Sinistro tem acesso a uma tecnologia que está muito à frente do tempo deles. E o Trask não sabe, e ele até parece arrependido. Ele tenta se jogar do prédio, mas a Vampira segura ele no último instante e propõe que, em troca de redenção, o Trask ajude eles a acharem os verdadeiros vilões. Mas ele não sabe de mais nada. E agora a Vampira coringa de vez. Ela solta o Trask para que ele morra,
Vingativa e um tanto sádica, ela ainda observa o Trask caindo. Noturno é o primeiro a se manifestar. Ciclope faz cara de que deu ruim e o Wolverine apoia a atitude da vampira. Morpho também desaprova. Vampira responde falando das atrocidades que o Trask cometeu e relembra que o cara é responsável também pela morte do Gambit. E ela simplesmente tá surtando. De repente surge alguém falando com uma voz robótica e vemos logo que é o próprio Trask e ele parece estar possuído. Todos ficam bem surpresos, principalmente o Ciclope, que se pergunta o que é aquilo. Eles concluem que o Trask se transformou num tipo de sentinela humano. O ataque continua e a vampira está inconsciente. E rapidamente o Noturno a salva tirando dali do local. A explosão causada por aquele sentinela derruba boa parte do prédio. Ciclope coordena uma ação rápida junto com a Jean Grey. Ele se encarrega dos destroços e a Jean de segurar as partes do prédio que estão caindo. E a Jean trabalha muito bem, tanto ajudando o Ciclope como se livrando de parte do prédio para não machucar o pessoal que está ali por perto. A Jean ainda consegue sentir o Trask naquela sentinela. E o Ciclope chama atenção pelo fato de que o Trask conseguiu derrubar a vampira com um único disparo, então ele é muito perigoso. Por isso eles têm que ir com tudo. Em uma ótima cena, o Ciclope reúne o grupo e o Morpho se transforma no Mercúrio. E convenhamos que esse poder do Morpho é bem roubado. Apesar da velocidade, o Morpho não consegue causar danos na sentinela. Wolverine também vai pra cima logo após o Morpho ser derrotado. Mas os golpes do Wolverine passam no vazio. E por incrível que pareça, o único que acerta um golpe é o Fera e ele consegue por um momento desequilibrar a sentinela. Wolverine e Fera também são atingidos e ficam fora de combate. E agora é a vez da Jean Grey mais uma vez ser badass e brilhar, acertando em cheio a sentinela Trask com um escombro. E me diz aí se essa bela cena não é o puro suco dos animes. O Ciclope já acerta também o Trask, e em seguida ele grita mandando ficar no chão, ele solta um rajadão poderoso dos olhos que foi maneiro demais. Mas o Trask dessa vez ele resiste muito bem, relembrando o que ele disse pro Ciclope da última vez que eles se enfrentaram. Trask simplesmente humilha o Ciclope, ele consegue anular a rajada ocular, derrubando o Ciclope e empurrando a cabeça dele no chão, ainda tirando uma onda com a cara do Ciclope. Quando tudo parecia perdido, aparece uma granada perto do Ciclope. Ela explode, mas só o Trask é afetado. Ciclope olha para ver quem foi, e logo vemos que é o Cable e ele fala que aquela granada é a melhor forma de derrubar caras como aquele. E o Ciclope faz a pergunta que tanto eu quanto você deve querer fazer nesse momento, afinal o que o Cable tá fazendo ali? E a Jean acessa uma memória da Madeleine reconhecendo o Cable como filho dela. E o Cable diz pra Jean sair do cérebro dele, pois a Jean não é a Madeleine. Pela surpresa da Jean e pelo que o Cable falou, o Ciclope já saca que é o filho dele que tá ali na frente dele. E o Cable já corta a parada emocional para ir direto ao ponto. E revela que o Trask entendeu errado, pois o Sinistro não está trabalhando sozinho, ele trabalha para alguém. E os X-Men precisam impedir esse cara, senão não vai ter um futuro que vale a pena viver. A cena seguinte mostra que o Sinistro não ficou muito contente com a obra-prima daquele homem misterioso, porque o Trask fez com que os X-Men soubessem sobre eles. Sinistro também menciona um prêmio que foi prometido a ele. Trask foi usado como uma sentinela para coletar informações de batalha contra os X-Men, que serão usados na verdadeira obra-prima que o Homem Misterioso está preparando. E o Sinistro teme que os X-Men também descubram isso, e tenta dizer o que o Homem Misterioso deveria ter feito, mas o Homem joga na cara que os vilões antigos têm falhado desde 92, e ainda tem a audácia de dizer que o que o Sinistro faz ele usa como manual do que não fazer. Cara, eu sou um merda, meu irmão. E o Sinistro responde dizendo que o cara já foi um daqueles vilões também, mas o vilão misterioso diz que ele evoluiu, e a equipe técnica dele conseguiu consertar um satélite que o Xavier usava para se comunicar com o Shi'ar, conseguindo captar exatamente o anúncio do casamento do Xavier com a Imperatriz. E os vilões chegam na conclusão de que os X-Men mentiram, mas o vilão misterioso diz que ele também. Ele vai visitar alguém que está num cativeiro e esse alguém é nada mais nada menos que Magneto. E o cara resolve fazer a barba do Magneto e vemos que o Magneto está com aquele colar inibidor de poderes. E esse excelente episódio termina dessa forma sem a gente saber o que o vilão quer com o Magneto. Como desconfiávamos, o Magneto está vivo. Capitão América apareceu numa participação especial, e essa não é a primeira vez que ele aparece, ele já apareceu lá na 5ª temporada de X-Men 92. mais precisamente no episódio 7, apesar de que aquele episódio é sobre memórias do passado do Logan, e é um episódio interessante, eu recomendo que você assista se você ainda não assistiu. Eu acredito que no próximo episódio vão contar mais sobre esse vilão que apareceu, e já lhe adianto que ele não aparece lá na versão dos X-Men de 92, mas pasmem, ele já apareceu aqui em X-Men 97, mais precisamente no episódio 4, nesse quadro de fotos do Forge quando a Tempestade está na casa dele. Observe que o cara ali da foto da direita, no canto inferior, ele está ali do lado esquerdo do Forge fardado, e o uniforme é bem parecido com o desse vilão.
e algumas teorias já cogitavam que esse seria o grande vilão que mandou matar todo mundo em Genosha. E uma dessas pistas é esse episódio 4. E agora eu te dou o alerta de alguns spoilers, não vou entregar muito, mas eu vou falar um pouco mais sobre esse vilão agora. O nome dele é Bastion, e ele foi o principal vilão em um crossover dos X-Men intitulado Operação Tolerância Zero, lá no ano de 1997. E nessa HQ o Bastion dirige o Forge liderando uma equipe do X-Factor, junto com a Val Cooper. Tem mais coisas sobre esse personagem, mas eu acho que não vale a pena entregar tudo agora, vamos aguardar e ver se eles explicam essas coisas, e se não explicarem eu falo em outro vídeo. Valeu e até a próxima!